Olá a todos, aqui é o Bruno Ribeiro. Esse é mais um vídeo do Atmosfera Livre. Eu vou fazer uma análise desse evento que aconteceu na semana passada no Rio Grande do Sul, em que houve chuva muito intensa, principalmente no centro do Rio Grande do Sul, estendendo até a região metropolitana de Porto Alegre e outras regiões. E teve algumas cheias bem intensas em vários rios do Rio Grande do Sul, e algumas foram até históricas, né? Por exemplo, em Cachoeira do Sul foi o terceiro nível mais alto, fica só atrás de 2024, do ano passado, e 1941, então foi uma cheia bastante significativa em vários pontos aí do estado, e teve vários problemas decorrentes da quantidade de chuva. É que são alguns acumulados, né, que são da Sigma Meteorologia, então eles utilizam várias estações de várias instituições, e dá para ter uma ideia dos acumulados, né, do evento inteiro. Então esses acumulados aqui, eles são de sexta-feira e olhando os últimos 7 dias. Então eles englobam tanto esse período de chuva no meio da semana, entre os dias 16 e 20, 21, tanto esse período quanto o fim de semana passado, em que houve também alguma chuva intensa, né, mas bem localizada. E dá para ver que tem acumulados aqui que passam até de 500 até 600 milímetros, né, em partes do Rio Grande do Sul. Claro que algumas dessas estações são estações particulares, então não dá para confiar muito, mas tem várias estações de algumas instituições que são estações convencionais, né, padrão, que indicam mais de 400 milímetros, então dá para, com certeza foi um evento muito, muito significativo, né, em termos de acumulados. E dá para ver que essa área aqui de mais de 150 a 200 milímetros, ela se estende até o meio da Lagoa dos Patos aqui, pega partes da Serra Norte do Rio Grande do Sul, e estende até o noroeste, né, e inclusive em partes da nordeste da Argentina e até sul do Paraguai. Então foi uma área muito, muito ampla, com precipitação bem intensa, né, nesses dias, e valores bastante impressionantes. E eu vou mostrar alguns aspectos desse evento. Então, primeiro, uma discussão de grande escala, né, das condições que favoreceram essa chuva intensa e persistente. E depois entrar um pouco em alguns aspectos mais locais, né. Tem dois eventos particulares dentro desse período todo que eu acho que são importantes, onde teve acumulados bem significativos. Então, eu vou falar um pouco sobre esses dois eventos, né. E depois, por fim, eu vou fazer uma análise do que os modelos indicavam para esse período. Então, olhando aqui em grande escala, esse aqui é o dia 16. Então, esse evento ele começou no final do dia 16 e foi até o dia 21, mais ou menos. Então, em 500 HPA, a gente nota no A0TC do dia 16, esse cavado que se aproximava aqui dos Andes. Tem esse outro cavado que estava se afastando do Rio Grande do Sul. Esse foi o cavado que causou alguma precipitação ao longo do fim de semana, dias 14 e 15, no Rio Grande do Sul. E depois tem esse outro cavado que é o que está associado àquela chuva intensa ao longo da semana, começando na noite do dia 16 principalmente. Então esse cavado está se aproximando dos Andes e a gente nota aqui uma ampla crista aqui no Pacífico, né? Significa que esse escoamento aqui de sudoeste ele está fazendo com que esses cavados eles avancem para nordeste e eventualmente atingir o Rio Grande do Sul, né? Onde tem essa ampla área com circulação ciclônica aqui no centro-sul da América do Sul. E outro aspecto importante nesse evento é a existência dessa alta pressão aqui no centro do Brasil. Olhando aqui em termos de anomalia, fica um pouco mais fácil de ver isso, mas aquela alta ela já era bem anômala no dia 16, e conforme vai passando o tempo, dá para ver que ela fica mais intensa ainda, né? Então aqui no dia 18, por exemplo, essa alta aqui está bem intensa e alongada em direção ao sudeste do Brasil e depois o Oceano Atlântico. Então, essa intensificação desse anticiclone aqui em 500 HPA foi o que fez com que esse cavado perdesse velocidade. Então ele avança rapidamente até os Andes e aí perde velocidade ao longo da semana e se mantém nessa região aqui por um período grande. E depois, quando ele atravessa os Andes finalmente e avança pelo Rio Grande do Sul, ele avança bem lentamente. Então todo esse processo ele levou aí 4, 5 dias para acontecer. Então é um processo bem lento e é isso que permite aquela ocorrência de precipitação intensa e persistente, né, por vários dias. Dá para ver que o cavado avançando, ele chega nessa região aqui, ele até tinha uma velocidade considerável quando estava aqui no Pacífico, né, entre os dias 15 e 16, mas quando ele chega aqui, essa crise começa a se intensificar e aí o cavado perde um pouco
de velocidade. E até tem um outro cavado mais fraco aqui que até avança e chega a reforçar, né, essa área de baixa pressão aqui, de altura geopotencial abaixo da média. E aí, ao longo desse escoamento de noroeste que persiste aqui sobre o Rio Grande do Sul e boa parte da Argentina, norte da Argentina e Uruguai, até tem alguns cavados, né, ao longo do escoamento aqui, por exemplo, esse aqui que acaba avançando mais a sul do Rio Grande do Sul. Mas, de maneira geral, o cavado mais amplo ele se mantém estacionário naquela região. E isso tem uma implicação bastante grande na precipitação, porque, primeiro, esse cavado persistente ele permite que tenha um escoamento de norte e noroeste nessa região aqui do Paraguai, Bolívia, Mato Grosso do Sul, trazendo umidade para o Rio Grande do Sul por vários dias. Então, quando o cavado se mantém ali estacionário nessa região, esse escoamento também se mantém estacionário e isso vai mantendo um constante transporte de ar úmido. Então, essa aqui é uma anomalia de água precipitável. Dá para ver que ela atinge já valores bastante altos no início do dia 17, aqui na terça-feira, e depois se mantém sobre a região, né? Então, esse escoamento aqui de noroeste ele acaba mantendo esse combustível, né, para que aconteça essa precipitação intensa ao longo desses vários dias. Bom, aí olhando um pouco mais em menor escala aqui, então eu vou em 500 aqui primeiro. Então esse aqui é o cavado que passa pelo Rio Grande do Sul no final de semana, dias 14 e 15. Então ele causou alguma precipitação, é um cavado bastante rápido, né? Então não teve muito impacto na precipitação porque ele passou rapidamente pela região. Mas é um cavado até bem intenso, mas não teve um impacto assim tão grande, né? E aí esse aqui é o outro cavado que se aproxima, dá pra ver que tem alguns cavados de onda curta que passam mais a sul aqui do Rio Grande do Sul, mas o cavado mais amplo ele está aqui nos Andes e ele permanece ali por alguns dias. E se estabelece esse escoamento de noroeste aqui sobre a região. Isso em 500 HPA. E se a gente olhar mais em baixos níveis, dá para ver que também tem um escoamento de noroeste bem intenso, que é o que mantém aquela banda, né, de água precipitável acima de 40 milímetros sobre o Rio Grande do Sul. Então, dá para ver que aqui no dia 16 esse ar mais úmido ele começa a vir desde o Paraguai, com um escoamento até bem intenso. Aqui às 18h do dia 16, por exemplo, tem um escoamento bem intenso em 700, água precipitável aumentando rapidamente sobre o Rio Grande do Sul. E depois essa banda de água precipitável, que é essa área em amarelo, né, acima de 40 milímetros, ela se mantém sobre o centro do Rio Grande do Sul por vários dias, até que por fim a frente fria avança e acaba com o evento. E olhando em 850, então o evento ele começou com essa frente quente aqui que estava descendo do Paraguai, na retaguarda daquele cavado em 500. Então o cavado em 500 passou, até trouxe um ar um pouco frio sobre o Rio Grande do Sul no final do domingo e segunda-feira. E depois, no final da segunda-feira, dia 16, esse ar quente e úmido ele começa a descer desde o Paraguai em direção ao Rio Grande do Sul. E dá para ver que tem a advecção quente bem intensa, né? Então isso está associado a movimento ascendente. Então essa frente quente aqui, pelo menos em 850, ela já avança pelo Rio Grande do Sul ao longo da noite do dia 16 para 17. E ao mesmo tempo que isso acontece, se estabelece uma frente fria aqui avançando pela altura do Rio da Prata. E dá para ver até um pequeno centro de baixa pressão aqui. Então, esse primeiro cavado, ele fez com que, um cavado de onda curta, né? Ele fez com que entrasse um pouco de ar frio pela Argentina. E isso estabeleceu aquela frente estacionária que ficou parada sobre o Rio Grande do Sul por um tempo. Então, dessa frente quente, a frente fria começa a avançar pela Argentina. E aqui ao longo do dia 17, por exemplo, se nota que esse ar frio ele começa a avançar, mas ele para aqui nessa região aqui. Então, em 850, essa frente estaria mais ou menos na altura do norte do Uruguai, até o sul do Rio Grande do Sul, e ela fica ali por algum tempo. E aqui no dia 18, por exemplo, dá para ver que a frente ela se mantém mais ou menos nessa área aqui, e esse escoamento de noroeste ele segue atuando e fazendo com que tenha convergência ao longo dessa frente, e é isso que causa a precipitação maior. E aí a partir do dia 19, o ar mais frio ele começa a avançar já pelo sul do Rio Grande do Sul, e aí tem a formação desse sistema de baixa pressão, que é quando o cavado finalmente começa
a atravessar os Andes, e depois esse sistema se torna um amplo sistema de baixa pressão, desenvolve mais sobre o oceano e aí avança para o oceano e faz com que o ar frio de fato avance sobre o Rio Grande do Sul, mas isso já no dia 21. Então entre os dias 17 e 20, basicamente, teve uma frente estacionária sobre o Rio Grande do Sul, e esse escoamento de noroeste intenso, causando convergência ao longo da frente e movimento ascendente, e é isso que causou a precipitação intensa e persistente, né, em muitas áreas. Então eu selecionei 2 períodos aqui que eu acho que foram os períodos críticos, né? O primeiro deles foi na madrugada do dia 17, então da segunda para terça-feira. Aqui tinha uma expectativa de chuva intensa, mas de fato a chuva acabou sendo bem mais intensa do que todos os modelos indicavam. Eu vou mostrar depois os modelos. E essa aqui era a situação. Então a gente for aqui para as 6 do TC do dia 17, dá para ver que essa chuva que aconteceu bem aqui mais ou menos no centro-oeste do estado, teve pontos aqui que excederam 200 milímetros em 12 horas. Então essa chuva ela ocorreu sob um regime de intenso escoamento de noroeste, advecção quente. Esse escoamento é bem intenso, até em termos de anomalias, né? Esse vento em 850, né? Ele é bem anômalo. Então dá para olhar que essas aqui são as anomalias de vento em 925, né? Não são tão anômalas assim, mas já dá para ter uma ideia, né? Todo esse vento aqui, esse escoamento era muito intenso. E isso mantinha, né, esse ar quente indo em direção à convecção e a convecção se formando mais ou menos sobre o mesmo ponto. Então, se a gente olhar aqui em superfície, dá para ver que a frente ela estava mais ou menos nessa região aqui, né? Dá para ver um contraste de temperatura aqui. Claro que não tem uma virada dos ventos muito significativa. A virada dos ventos está um pouco mais para sul aqui, onde tem esse cavado mais acentuado. Mas aqui no centro do estado tinha um ar um pouco mais frio em superfície, e portanto esse escoamento de noroeste ele estava agindo sobre esse ar mais frio, e o ar frio faz com que esse escoamento, esse ar quente, né, que está vindo nesse escoamento intenso em 850, suba e cause precipitação. Então dá para ver que essa área aqui onde tem esse gradiente de temperatura aqui, que não é muito intenso, mas é o suficiente, é a área onde teve precipitação mais intensa. E aí, olhando aqui em 850 é bem onde tinha esse escoamento bem intenso aqui, né? Em 700 também dá para ver que o escoamento era bem intenso. Tinha água precipitável aqui em torno de 50 milímetros, então era um ambiente bastante favorável à chuva intensa. Aí eu separei algumas imagens do radar, aqui esse é o radar de Santiago, e dá para ver que essa chuva intensa ela ocorreu associada a essas bandas de convecção aqui. Então foi uma chuva que aconteceu com bastante instabilidade. Então o Cape, por exemplo, ele era considerável nessa região, não era um Cape extremo, né? Em torno de 500 joules por quilograma. Então não é um valor extremo, mas já favorece algumas tempestades bem profundas e intensas, como essas aqui. Então isso aqui são tempestades com bastante raios, e naquele ambiente com 50 milímetros de água precipitável, essas tempestades elas conseguem causar altas taxas de precipitação. Então essas áreas aqui, mais ou menos nessa região aqui, foi onde teve a chuva mais intensa e que superou até 200 milímetros em 12 horas em alguns pontos, inclusive em Jaguari, por exemplo, teve alguns transtornos em Mata, em Santa Maria também. Então esse aqui foi o primeiro evento, né, um dos eventos com a chuva, taxas de precipitação bastante elevadas, e que ocasionou em acumulados bastante expressivos. Então, olhando esse mapa aqui, dá para ver que tem pontos dessa região aqui que excederam 400 milímetros, e essa aqui foi a faixa onde teve chuva mais intensa, e a maior parte da chuva, na verdade, aconteceu nesse período aqui, quando tinha essa convecção bastante intensa. Então, e aí avançando para o segundo evento, né? Então, teve uma trégua depois na chuva ao longo do dia 17, que foi quando esse ar frio acabou entrando um pouco pelo sul do Rio Grande do Sul. Esse cavado de onda curta ele avançou em direção ao oceano, associado a esse sistema de baixa pressão aqui, mas não muito intenso. Mas vejam que o escoamento de noroeste ele se mantém no noroeste do Rio Grande do Sul e com a convergência intensa aqui no centro do estado. E aí, ao longo da noite do dia 17 para o dia 18, também teve precipitação intensa ao longo do centro, e aí já se estendendo em direção à região metropolitana e região dos vales e serra aqui do Rio Grande do Sul. E esse aqui foi a situação em que aconteceu essa chuva intensa. Então tinha o ar um pouco menos quente e úmido comparado à madrugada anterior,
mas estendia mais em direção ao centro e oeste do estado do Rio Grande do Sul. Mas nessa região aqui havia um gradiente de temperatura potencial equivalente, havia advecção quente em 850 nessa ampla área aqui, que são esses contornos azuis. O escoamento em 850 ele não era tão intenso, já reduziu para em torno de 30 a 40 nós, mas ainda assim é um fluxo de umidade, né, nessa região aqui muito intenso. Então o transporte de umidade acaba sendo bem intenso. E em 700 também, o escoamento bem intenso aqui. Havia água precipitável de até 45 milímetros, 40 a 45 milímetros nesses pontos aqui do centro do estado ao longo da madrugada. E em altos níveis não havia uma forçante muito grande, então essa precipitação ela aconteceu nessa madrugada de 17 para 18, mais associada a essa advecção quente em 850 e essa convergência ao longo dessa frente, né, que ainda se encontrava ali. Então dá para ver em superfície também a convergência bem clara ao longo do centro do estado. Então o escoamento do sul aqui entrando pela costa leste do Rio Grande do Sul, enquanto que tinha escoamento de norte, não muito intenso, mas havia, né, uma certa convergência aqui nessa região. Então esse escoamento em 850, essa convergência em 850 em superfície e água precipitável moderada para alta, favoreceu taxa de precipitação intensa aqui nessa área. E aqui foi quando aconteceu chuva intensa nessa região aqui do região metropolitana, inclusive, acumulados aí que excederam 150 milímetros ao longo da madrugada, então teve alguns transtornos também nessa região. Foi associado a essa chuva intensa que aconteceu nesse período aqui, nessa madrugada. E também foi uma chuva com raios, então tinha um pouco menos de instabilidade termodinâmica comparado à madrugada anterior, mas ainda assim tinha instabilidade suficiente. E o cisalhamento do vento também era bem intenso, então houve precipitação intensa associada a essa situação aqui. E aí ao longo do dia 19, ao longo do dia 18, na verdade, essa baixa começa a se formar mais na altura centrada mais ou menos em resistência aqui. Dá para ver que o escoamento do sul começa a entrar já pelo estado, então essa saída desse jato de baixos níveis ela fica mais concentrada no norte do Rio Grande do Sul, em 850 também. E em 500 começa a ter um pouco mais de advecção de vorticidade nessa área aqui, que começa a favorecer levantamento, mas o levantamento ele se afasta do centro do estado e avança mais em direção ao norte. Então nessa situação aqui, a chuva meio que parou, né, no centro do Rio Grande do Sul e se manteve mais na região norte aqui. Até teve alguns acumulados expressivos no noroeste do estado, associados a essa área. Então esses pontos aqui teve alguns acumulados aí até chegando a 200 milímetros nesse dia 18. Então, mais ou menos essa é a síntese do evento. Então foi essa frente estacionária que ficou parada ali muito em função daquele padrão estacionário em 500, em que tinha um cavado que se aproximava dos Andes, mas acabava ficando bastante lento. E depois esse escoamento em 850 ele era bem intenso, bem anômalo e favorecia a convergência ao longo do centro do Rio Grande do Sul bem intensa. E aí em alguns períodos houve a convecção que foi organizada dessa maneira, em que a convecção fica bem paralela ao escoamento em baixos níveis, então isso mantém áreas de precipitação no mesmo lugar e com uma taxa de precipitação bem intensa, né? E aí entrando um pouco na questão dos modelos, né? Eu peguei aqui algumas rodadas de alguns modelos inicializadas a 0TC do dia 16. Então esses aqui são os modelos globais, o ICON e o ECMWF. E dá para notar claramente que os modelos subestimaram bastante a precipitação. Então tem pontos aqui com mais 300, 400 milímetros e os modelos indicavam no máximo aí 200 milímetros no período todo, né? Então, claro que não se espera que os modelos globais, né, com uma resolução relativamente baixa, vão conseguir prever essa chuva de maneira correta, até porque esses máximos locais acabam sendo associados muito à convecção, e a convecção ela é parametrizada nesses modelos, então eles não vão ter um desempenho muito bom. Mas foi uma subestimativa muito, muito relevante, né? Quase que o dobro da precipitação aconteceu nesses pontos aqui do centro do estado. Em termos de área, até que foram muito bem os modelos, né? Mas em termos de acumulados de precipitação é que eles falharam bastante. Aqui é o Cosmo do IMET também, que mostra pontos aqui com 200 milímetros, também bem abaixo do que ocorreu. Por exemplo, região metropolitana ele coloca apenas 20 milímetros. Então foi bem, bem ruim também. Esse aqui é o ensemble do ECMWF.
Então esse ensemble ele tem 50 membros, é, e esse campo aqui mostra os membros mais extremos, né, do percentil 90. Então seriam os 10% dos membros que são os mais extremos em termos de precipitação. E eles indicavam em torno de 200 milímetros nessa região aqui, né, que são 8 polegadas, esse mapa aqui tem polegadas. Então 8 polegadas são 200 milímetros. Então vejam que mesmo os membros mais extremos desse ensemble, eles subestimaram a precipitação bastante também. Aqui mesma coisa com o GFS, esse é o ensemble do GFS, mesma coisa, percentil 90. E mostra a mesma coisa, né, algo em torno de 200 a 250 milímetros no máximo. Essas aqui são as probabilidades de exceder 200 milímetros nesse período também. Vejam que as probabilidades bastante baixas, tanto no europeu quanto no GFS. E esses aqui são os modelos de alta resolução. Então, WRF do Sigma inicializado com ICON e inicializado com EC, que também mostram acumulados bem abaixo, né? Claro que o ICON até colocava talvez até 300 milímetros em alguns pontos, mas ainda assim esses 200, 300 milímetros até 400 milímetros foram bem generalizados. Então vejam essa área com cinza escuro aqui, é bem generalizada. E os modelos falharam bastante ao indicar esses máximos, né? Mesmo esses modelos de mais alta resolução aqui, rodados com 4 km. Então é isso, foi um evento bastante significativo, né? Causou enchentes aí bem generalizadas no estado, principalmente nessa região do centro do estado aqui. E foi um evento que foi difícil de prever em termos de acumulados totais, né? Claro que as áreas foram bem sinalizadas, havia todo mundo estava ciente, né, de que haveria chuvas intensas nessas regiões aqui, mas os acumulados totais no final acabaram surpreendendo bastante, né? Então era isso, até a próxima.